A Central de Agentes Terapêuticos do Governo do Estado, a Unicat, fez a primeira aquisição de medicamentos através do Consórcio Nordeste. E houve economia de quase 30%. Meu convidado hoje é Ralf Medeiros, diretor-geral da Unicat. Boa tarde, diretor. É uma coisa a comemorar, né? É sinal que o consórcio funciona, pelo menos para a Unicat, né? Isso. Boa tarde a todos. O objetivo do consórcio, inicialmente, foi comprar por melhor preço esses medicamentos, comparando com os preços praticados no sudeste do país, e evitar que tivéssemos processos licitatórios com um grande número de itens deserto ou fracassado, o que inviabilizaria esses processos licitatórios. De um modo geral, os estados do Nordeste estavam nesse cenário, de comprar por preços mais elevados e um grande número de itens desertos e fracassados. Então, nós avaliamos que o objetivo do consórcio ele foi atingido nesse momento onde todos os itens foram exitosos, foram arrematados, e com uma redução unitária de alguns medicamentos, né, dos 10 medicamentos elencados, chegando até a 63% do valor unitário. Né? Na nossa situação aqui, do nosso consumo mensal, a aquisição revelou uma redução de custo de cerca de 27%, quase cerca 30, de 100 né? mil reais mês na aquisição desses medicamentos. Então, em um dos itens, quase 64%. Exatamente, né? em um dos itens dos medicamentos licitados. Foram 10 itens, foram 10 medicamentos, mas o Rio Grande do Norte só comprou 6, né? Porque os outros 4 nós já tínhamos em estoque e não houve a necessidade de fazer essa aquisição. Como foi feita a seleção desses 10 itens? Então, foi selecionado itens que representavam um grande valor agregado, né, ou que atendiam o maior número da população. Então, nós selecionamos aí medicamentos, a região Nordeste, medicamentos para tratamento da osteoporose, para asma crônica, para miomatose uterina, entre outras situações. Acne grave. Acne grave, exatamente. Até doença de Crohn e também. doença de Crohn, artrite reumatoide, entre outras doenças autoimunes. São medicamentos que demandam mais... São medicamentos de um custo elevado, unitário, e atendem o maior número de pacientes aqui no estado. Produtos para os hospitais também vão entrar em aquisições futuras, Ralf? O Consórcio Nordeste trabalha também nessa perspectiva, né? Já existe um grupo de medicamentos sendo trabalhados, a Bahia vai continuar a conduzir esse processo para atender os hospitais também. Foram elencados 10 medicamentos, basicamente antimicrobianos, para abastecimento hospitalar, e está em processo essa licitação. Ralf, é a primeira vez que essa compra coletiva ocorre reunindo estados na história da Unicat? É a primeira vez que o Nordeste ele se une nessa aquisição, né, e o processo ele foi muito exitoso. E dentro desse processo licitatório, o estado do Rio Grande do Norte foi o primeiro estado a fazer a aquisição nesse grupo. E estão sendo preparadas novas aquisições? Como é que está o cronograma dessa Essa primeira compra? aquisição ela foi planejada para atender 3 meses a população, então nós vamos ter um estoque para 3 meses e na sequência do nosso planejamento serão feitas novas aquisições. Falar em estoque, como é que estão os estoques da Unicat? De vez em quando a Unicat é notícia na imprensa pela ausência, pela falta de medicamentos. Como está hoje? Hoje nós temos um abastecimento confortável. As faltas elas são pontuais, elas ocorrem, né, apesar da Secretaria priorizar, a CESAP priorizar a aquisição desses medicamentos para atender a população e abastecer os hospitais, mas ocorre na maioria das vezes que essas faltas, esse desabastecimento, ela ocorre devido ao processo licitatório ou o trâmite, que é muito demorado, ou porque o resultado final foi um item não fracassado ou deserto. Além das licitações, como você bem lembrou agora, como é que estão as dívidas, que também às vezes impedem a compra de medicamentos? Como é que estão essa questão o estoque de dívida, né? Essa questão de dívida ela é tratada pelo setor financeiro da Secretaria, pela Coordenação de Orçamento e Finanças. Afeta a Unicat. Isso, né? Afeta também, mas nós temos negociado com as empresas, né, as dívidas do passado e de uma forma muito responsável, a Secretaria vem trabalhando nesse sentido e as empresas estão sendo parceiras
com a CESAP, com a Unicat, mantendo o fornecimento de alguns medicamentos mediante negociação e pagamentos. Pois é, ou seja, nenhuma empresa deixou de fornecer ao Estado do Rio Grande do Norte, no caso a Unicat, por conta de dívida. Essas coisas estão sendo negociadas caso a caso. Né? Essa situação ela vem sendo negociada, ela é pontual e a gente tem a perspectiva é bem promissora. Como estão as demandas judiciais? Estou perguntando isso porque a Unicat tem um estoque de medicamentos, os principais medicamentos que a população precisa, mas de vez em quando vem uma demanda judicial mandando comprar medicamentos geralmente caros. Como é que está isso hoje? A demanda judicial ela só cresce. Né? Ela crescia em função de um desabastecimento, porque não tinha disponível e aí ela crescia. A gente resolveu em parte por manter esse abastecimento e ela cresce também porque os medicamentos, indicados de acordo com protocolos clínicos, eles são prescritos para situações fora de protocolo. E aí a gente não tem como justificar essa aquisição administrativamente, uma vez que ela é fora de protocolo clínico. Então, ela também vem crescendo. Então, nós temos hoje cerca de 3 mil processos ativos para medicamento na Unicat. E o que fazer diante da emergência num caso desse? Né? Tem a decisão, você sabe. Decisão judicial tem que se cumprir, até que se recorra ou se tenha uma decisão diferente, até em instância superior. Diante da emergência, como é que a direção da Unicat trabalha e qual é o procedimento padrão? De imediato, quando há uma emergência, a gente tenta fazer um remanejamento de algum usuário que já tem aquele medicamento que está usando e que tem estoque. Então, a gente faz esse remanejamento. E todas as medidas administrativas para dar celeridade ao processo de aquisição, elas são realizadas. Como é o acesso hoje da população? A população, por exemplo, não tem acesso a álcool gel, que é um produto hospitalar, né? Como você explicou aqui. Mas como é o acesso da população hoje à Unicat? Ninguém volta a ser um remédio? Ou como é que está essa situação da fila? Os medicamentos disponibilizados pela Unicat, eles seguem uma portaria do Ministério da Saúde, contemplado no componente especializado da assistência farmacêutica. São cerca de 300 medicamentos, atendendo cerca de 90 patologias. Então, o medicamento contemplado na patologia para aquela patologia, o paciente se cadastra, existe uma série de documentos e de exames que comprovem aquela patologia e ele recebe o medicamento quando ele está dentro do protocolo. Quando está fora do protocolo, algumas vezes o paciente recorre à via judicial. E o que é que está faltando hoje? O que é que você poderia apontar que seria a maior necessidade da Unicat hoje? Hoje, do componente especializado, a falta maior é a imunoglobulina para tratamento de algumas doenças, como, por exemplo, o Guillain-Barré, que é uma doença grave, ou a púrpura trombocitopênica, a diminuição de plaquetas do paciente. E esse medicamento ele é fornecido pelo Ministério da Saúde. O Ministério está em dificuldade de fornecer esse medicamento. O outro que está em falta hoje é o tratamento para osteoporose, que nós já fizemos a aquisição através do Consórcio Nordeste. A compra de medicamento depende também das parcerias com o governo federal. Como é que está essa parceria hoje, nesse ambiente, inclusive, tumultuado político, do ponto de vista político? Esses medicamentos do componente especializado, um grupo de medicamentos, cerca de 100 medicamentos, são fornecidos pelo Ministério da Saúde. Dos 300 que você tem em estoque, Isso. Né? Os demais, eles são adquiridos pelo governo do Estado. Né? Hoje, a maior dificuldade são os medicamentos da responsabilidade do governo federal, por ser medicamentos de uma tecnologia mais avançada, por um custo unitário mais elevado, e o próprio Ministério está com dificuldade de fazer essas aquisições. Né? Eles têm enviado esses medicamentos de uma forma mais sem atender a nossa demanda. A Unicat também é responsável pelaquela distribuição de medicamentos aos municípios? A Unicat ela abastece os hospitais da rede do Estado, a população que lá procura dentro desse componente e faz a gestão, a distribuição das insulinas para os municípios. Né? Aquele medicamento de atenção básica que é de responsabilidade a sua aquisição pelo município, a aquisição é feita pelo próprio município. Então vamos destacar, nesse último momento da entrevista, a economia que o governo está fazendo com o consórcio Nordeste, né?
o senhor está otimista para o futuro, para as futuras aquisições? Estou otimista, né? E nessa primeira aquisição, a economia mensal é de R$100 mil para esses 6 medicamentos que foram adquiridos recentemente. E anualizando isso, você tem aí 1.200.000, né, de economia, né? Isso, exatamente. Que esse recurso provavelmente será destinado para a aquisição de outros medicamentos, evitando assim a falta ou desabastecimento para a população. E só retomando, quando é que teremos uma nova compra? Daqui a 3 meses? Daqui a 3 meses nós faremos uma nova aquisição ou logo que identificarmos uma redução do nosso estoque. Até de outros produtos, claro, né? Até de outros produtos. Eu queria agradecer a presença de Ralph Medeiros, diretor-geral da Unicat, que é a central de tratamento terapêutico, né? Unidade Central de Agentes Terapêuticos. De agentes terapêuticos aqui do estado do Rio Grande do Norte. Ralph, parabéns e vamos acompanhar o Consórcio Nordeste, que já está dando resultado aqui para o Rio Grande do Norte. O Consórcio Nordeste reúne todos os estados do Nordeste, a exemplo do que existe também no Consórcio Sul e Sudeste, também que foi criado. Exatamente. Se eu não me engano, também tem um consórcio ali na região central e o Consórcio Nordeste reúne todos os estados do Nordeste para facilitar a compra coletiva de vários produtos, não só na área da saúde, né, Ralph, mas também de Exatamente. outros segmentos da sociedade e da economia do Rio Grande do Norte. Muito obrigado por sua presença. Obrigado.